Ouro Fino em Campo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa da Ouro Fino Saúde Animal, que começa agora na sua telinha. E a gente abre essa edição de 12 de novembro de 2021 falando de suinocultura. A Giovana Pratali, nossa querida repórter, traz agora os principais desafios na fase de creche dos leitões. Tá contigo, Gi? Olá, amigo suinocultor, amiga suinocultora, seja bem-vinda ao Ouro Fino em Campo. Hoje a gente tem a honra de receber a Fernanda Laskoski. Ela é médica veterinária, especialista técnica em suínos e PhD em estratégias de manejo para melhorar o desempenho em leitões de creche. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Giovana. Eu que agradeço o convite. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. E bom, especialista, é claro, então, a gente precisa trazer um assunto aqui que é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre os principais desafios da fase de creche em suínos. E para a gente começar, Fernanda, por que a fase de desmame é o momento de maior estresse aí para o leitão? Sim, Giovana, realmente essa fase é a fase de maior estresse, é a fase mais crítica na vida do leitão, que a gente pode dizer, né? E por que ela seria bastante crítica? Tem vários fatores que acabam deixando essa fase crítica, o próprio desmame, a própria separação da mãe, né? Já é um fator bastante estressante para o leitão. Toda a adaptação que ele vai ter no novo ambiente também, né? O ambiente, todas as modificações do novo ambiente também serão estressantes. Aquela questão da transição do alimento, né? Do alimento líquido, né? Que ele vinha consumindo leite nessa fase, e aí ele vai ter que buscar uma nova fonte de alimento que vai ser exclusivamente sólida. Então, essa transição também acaba sendo muitas vezes crítica para o animal. E junto com isso, tem uma questão que é a dificuldade na adaptação dos comedouros e bebedouros, né? Eu particularmente acredito que isso seja uma das questões mais críticas para o leitão, né? Entender onde é a nova fonte de alimento dele. Junto disso tudo também, o produtor sabe, né, que a partir do momento que tu desmama os animais, tu tem que misturar as leitegadas. Então, as sociais que ocorrem nesse momento, as brigas por hierarquia, né? Todas essas questões, elas acabam aumentando, né, esse estresse do animal. E, claro, também é uma fase onde o animal ele vai estar passando por algumas alterações fisiológicas dele, né? Que é alterações aí relacionadas ao trato gastrointestinal, relacionadas a questões de imunidade do animal. Então, tudo isso, né? Todos esses fatores somados acabam, somando aí uma dificuldade e um estresse para o leitão nesse período. Excelente, Fernanda. Já que você falou aí sobre alimentação, a alimentação ela tá ali entre os principais desafios, principalmente ali na fase de transição alimentar dos leitões, né? Como que deve ser a alimentação desses leitões no pós-desmame? E exatamente, é uma fase crítica, como nós comentamos, né? E esse consumo pós-desmame, ele acaba, hoje em dia, ele é até dito como um dos maiores desafios que a gente tem na produção de suínos, né? Existem vários estudos, Giovana, que demonstram que existem leitões que demoram até 50, 60 horas para iniciar o consumo de ração logo após o desmame. Isso é extremamente prejudicial para o leitão, né? Pois o consumo pós-desmame ele está muito relacionado à questão de manutenção e de sobrevivência desse leitão ao longo da fase. Então, leitões que demoram muito para consumir ração logo após o desmame, eles têm grandes chances de se tornarem leitões de baixo desenvolvimento, né, de se tornarem refugos ao longo da fase. Então, o que a gente precisa pensar, né? Pensar que a gente tem que buscar estratégias, né, que reduzam esse intervalo de tempo entre o desmame e o primeiro consumo pós-desmame, né, e estratégias que muitas vezes são manejos básicos, manejos práticos, mas que auxiliam muito nesse estímulo, né, como fornecer pequenas porções de ração próxima ao comedouro para estimular o consumo desse leitão, fornecer
pasto de comedouro adicional, fornecer comedouros acessórios, tudo isso auxilia, né, para que são práticas, como eu falei, bem básicas, mas que auxiliam nesse estímulo de consumo inicial. E, claro, né, a ração ela tem que ser ofertada à vontade nessa fase, né, durante toda a fase de creche, ração à vontade, fresca, de fácil acesso para o leitão, uma boa oferta, uma boa disponibilidade dessa ração. E também a gente tem que entender que essa fase é uma fase onde onde há melhor eficiência alimentar do leitão. Então, investimentos em ração de alta qualidade, de alta palatabilidade, de alta digestibilidade, né, com componentes nutricionais de qualidade, elas irão garantir, né, que o leitão consiga consumir bem nesse período, né, e ele tendo um adequado consumo, consequentemente, ele terá um desenvolvimento ideal nessa fase. Perfeito, Fernanda. A gente está falando, então, ali realmente deixar um ambiente aconchegante, digamos assim, né? Com bem-estar, para que o leitão tenha ali sua maior adaptação, né? E aí também está relacionado muito à troca de ambiente, que também pode causar o estresse para o animal. Como que o suinocultor ele pode preparar esse ambiente para receber esses novos leitões? Exato, exatamente, Giovana. É fundamental que o suinocultor entenda que, a partir do momento em que o leitão estiver na zona de conforto dele, todos os nutrientes que ele absorveu através da ração, ele vai depositar em desempenho e não depositar em manutenção corporal, né? Ele precisa estar na sua zona de conforto para que o seu potencial máximo seja, né, expressado. Então, é importante também entender que o leitão lá na maternidade, ele está próximo à porca, ele está num ambiente mais aquecido, né, com escamoteador, ele vai estar ali em torno de 28, 30 graus, né? Então, é importante que quando ele vá para a creche, ele mantenha essa temperatura inicial, né, na creche, e aí, claro, ao longo das semanas, o leitão vai necessitando de uma temperatura um pouco menor, né, vai variando essa temperatura, mas que haja, né, uma preparação para que quando o animal chegue, a sala já esteja aquecida, já esteja limpa, já esteja desinfetada e preparada para receber esse animal, né? Então, principalmente em regiões mais frias do país, né, é importante que se tenha fontes de aquecimento para que mantenha uma temperatura ideal nessa instalação. Também manejos de cortina, né, que o produtor entenda a importância e se faça com bastante frequência esse manejo de cortinas, para que não só a temperatura seja mantida, mas também uma umidade, uma ventilação adequada seja oferecida ao local. E um outro ponto bastante importante é a questão das variações bruscas de temperatura, né? No sul, nós temos aí dias que variam muito a temperatura, né, ao longo do dia, então é importante que não haja essas variações bruscas, que se mantenha uma temperatura mais constante, porque variações bruscas de temperatura são muito prejudiciais para o leitão nessa fase, né? Podem ocasionar aí problemas entéricos, problemas respiratórios, que é o que a gente não deseja, né? Então, e outro ponto que eu acho bastante importante comentar é que é indispensável que a gente consiga estar avaliando e observando o comportamento do leitão, né? Eu costumo dizer que o melhor termômetro do leitão da fase, né, da creche, é o comportamento do leitão. Então, como que o leitão está se comportando nesse barracão, né, nessa sala, se ele está ativo, leitões geralmente que ficam muito agrupados, eles estão sentindo frio, né? Então, tudo isso é importante, todos esses fatores são importantes para que se mantenha um ambiente ideal para a fase, né? Porque uma zona de conforto, como a gente falou, uma sensação térmica ideal vai garantir que o leitão tenha uma eficiência muito boa na fase, e não só eficiência, mas uma saúde ideal para esse período, né? Excelente. Fernanda, e para a gente fechar, existem outros cuidados que também são muito importantes para que o leitão ele tenha um bom desempenho nesse período? Sim, Giovana, existem outros cuidados também, claro, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Nós precisamos entender que existem fatores que eles precisam estar em equilíbrio para que o animal se desenvolva bem, né? Então, a sanidade, a nutrição, o manejo estejam
estejam muito bem adotados para essa fase, mas existem alguns outros pontos, como eu acho bastante crucial, é a questão da qualidade do leitão ao desmame. Então, que o animal tenha uma boa idade, um bom peso ao desmame, isso acaba sendo um dos pontos chaves aí para que ele tenha um bom desenvolvimento na fase também. Outras questões, como já foram comentadas, mas também são importantes ressaltar, que é que ele esteja em um ambiente ao qual ele consiga aí uma boa manutenção das suas exigências, um ambiente limpo, que haja entre os lotes ali, entre os intervalos de lotes, seja feita uma boa limpeza, uma boa desinfecção do ambiente, também que a gente consiga fornecer sempre ração e água à vontade e que seja de boa qualidade, né? A questão também de um programa nutricional que seja específico para a fase, isso também é uma coisa, é algo imprescindível, né? E também que seja de acordo com as necessidades desse animal, sejam realizadas aí a identificação, né? De acordo com o manejo, uma boa identificação de animal doente, um bom tratamento de animais doentes quando necessário, a inserção de programas de vacinação que sejam desenhados e sejam de acordo com os desafios que a granja esteja enfrentando. Então, todos esses fatores, esses cuidados, com certeza, vão aí auxiliar na garantia de um bom desenvolvimento desse leitão e vão fazer com que esse leitão expresse aí o seu máximo potencial ao longo da fase. Perfeito, então é realmente isso, né? É um conjunto de vários fatores que no final a gente vai ter lá um leitão saudável, com bom desempenho. Então, é importante que o suinocultor ele fique atento a todos esses pontos aí que a gente falou ao longo da entrevista, não é? Exatamente. Perfeito, Fernanda. Muitíssimo obrigada por sua participação, pelas ricas informações aí para o suinocultor e para nossas amigas suinocultoras. Tenho certeza que a gente pôde aí sanar uma boa parte das dúvidas aí do pessoal. Que bom, eu que fico feliz em contribuir, Giovana. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Gi, obrigada, Fernanda, também pela sua participação e por compartilhar o seu conhecimento com quem acompanha o Ouro Fino em Campo. Pausa rapidinha no programa, no próximo bloco tem o quê? Tem time de atendimento ao cliente fechando a semana com chave de ouro. Fica aí que eu te espero aqui. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil. O gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu. Preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo e agora Ana Paula Furlan está aqui no nosso estúdio para trazer uma perguntinha que chegou pelos nossos canais. Ana, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Qual que é a dúvida de hoje? Oi, Ju, oi pessoal que está assistindo o Ouro Fino em Campo. Foi um prazer passar a semana inteira com vocês, compartilhando as principais dúvidas que chegaram nos nossos canais de atendimento. E para fechar a semana, a gente vai falar também sobre o Syncroforte. O cliente quer saber em quantos porcentos fazendo o Syncroforte no momento de ATF aumenta a taxa de prenhez. De acordo com os nossos especialistas, a taxa de prenhez aumenta em 11% fazendo uso do Syncroforte no momento da IATF, no protocolo de IATF. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã é sabadão, tem Ouro Fino em Campo, 9h30 da manhã, horário de Brasília, aqui na telinha do Terra Viva. Dica para você que está assistindo o nosso programa pelo canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma de nossas edições. Bom final de semana, tchau!